direto na largada, se você é psicólogo e chama o seu cliente de paciente, já está fazendo tudo errado. Segundo, se você é líder e não faz terapia, também, isso é uma coisa inegociável, que deveria ser inegociável para todo líder de qualquer organização. Primeiro lá, vamos para a parte do psicólogo. Márcio, você deve estar se perguntando, quem é você para falar algo que os psicólogos devam ou não devam fazer? Prazer, eu sou um cliente. Talvez uma das pessoas que mais devam ser ouvidas em relação a essa prática, né? Mas, dito isso, eu quero reforçar que não é o Márcio só que está falando isso. Um tal de Carl Rogers, já ouviu falar? Um cara que escreveu umas paradas sobre ser humano, humanista e tal. Esse cara, né, Carl Rogers, ele disse que, o seu paciente, na verdade, deve ser chamado de cliente. E eu vou conectar esse assunto com o fato de que todo líder deveria fazer terapia, tá? Primeiro lugar, o líder, ele é uma pessoa, o executivo, a pessoa do mundo corporativo, é uma pessoa de muita carga. E ela é uma pessoa que deveria, sim, fazer terapia ou ter a ajuda de uma pessoa externa para guiar o seu processo de aprimoramento pessoal, enfim. Mas o ponto aqui é, o líder hoje de uma grande organização, ele não quer ser taxado como doente. Ele não quer ser taxado como a pessoa que está paciente de alguém. Ela não está necessariamente doente. Paciente, cara, você está doente. O estereótipo, mas no construto lá, cara, que se dane o construto. O que interessa aqui é o senso comum. E o senso comum a gente está indo pro estereótipo. Eu falo paciente, você lembra de quem? De alguém saudável ou alguém doente? Doente, óbvio, né? Se você está se a gente está seguindo uma linha de raciocínio inteligente aqui, de consenso e sincera, se eu falo paciente, você lembra de uma pessoa doente. O líder de uma organização, ele não quer ser doente. Ele não pode, ele não tem espaço para chegar numa sala de diretoria e falar o seguinte: ei galera, eu estou doente, eu sou um paciente. Ele não tem esse espaço. Então, você psicólogo, e só para deixar uma coisa muito explícita aqui, né, faz muito sentido eu dizer isso, eu sou um absurdo defensor da terapia. Eu sou da terapia, da psicoterapia, né? Que terapia pode ser qualquer coisa, né? Psicoterapia. Eu sou um veemente defensor da psicoterapia. Agora, eu preciso te dizer, porque muitas vezes eu atendendo pessoas no mundo corporativo, com consultoria, através de toda a bagagem acadêmica que eu acumulei e a experiência de mercado que eu juntei também aí ao longo dos anos, eu percebo que muitas pessoas fogem disso porque elas não querem ser as doentes. Elas fogem disso porque elas fogem da psicoterapia porque elas não querem ser doentes, elas não querem ser pacientes, elas querem evoluir, elas querem melhor gestão emocional, elas querem melhorar, resolver problemas que estão atrapalhando o seu dia a dia. Ou seja, elas querem basicamente todos os benefícios que a psicoterapia, querem melhor manejo e traquejo do estresse, elas querem todos os benefícios que a psicoterapia pode promover, mas ela não quer ser o paciente. Então, se você é um psicólogo, uma psicóloga, e está chamando o seu cliente de paciente, na minha percepção, você está errado. Você está errada. Porque você está afastando, muitas vezes, quem mais precisa do teu suporte, do teu conhecimento, da tua bagagem para resolver uma série de problemas. Entendido porque eu estou falando aqui que as pessoas... É errado chamar um paciente de cliente, ok? Então, a partir disso, primeiro ponto, a gente chama de cliente, ok? Segundo ponto, o líder deveria fazer terapia. Por que isso? O líder, ele tem uma das funções mais solitárias do mundo corporativo. O líder, ele não pode falar tudo para o seu líder, o líder não pode falar tudo para o seu par, o líder não pode falar tudo para o seu liderado, às vezes o líder não pode falar tudo nem para o seu cônjuge em casa. Com quem que o líder fala? Afinal, ou ele não fala, ou ele guarda, ele explode, ele tem problema de gestão emocional, ele tem problema no manejamento, no gerenciamento do estresse, ele tem problema para lidar com situações adversas. E acaba descontando, gerando um ambiente de insegurança psicológica, gerando uma série de problemas que podem acontecer. Então, perceba, o líder precisa de ajuda. Só que eu já começo ferrando a vida desse cara chamando ele de paciente. Então, joga isso fora. A gente chama de cliente.
Segundo, eu quero te explicar para você que é líder porque você deveria fazer terapia. Psicoterapia, né? Psicoterapia. Terapia, mais uma vez, né? Isso é outra coisa. O que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte. O líder não pode dizer tudo pro teu liderado. Se você entende um pouquinho de mundo corporativo, você sabe que não há tempo suficiente para um líder escutar tudo que o seu liderado tem a dizer. Não tem tempo. Não tem tempo. A carga de trabalho hoje não permite isso. Não funciona assim. Tá? Segundo, o líder também não consegue falar tudo pro seu liderado. O líder não consegue, nem pode, muitas vezes, despejar a carga que eu tenho na minha paleta aqui como um gerente nacional nas costas de um coordenador regional. Quem está recebendo para ter responsabilidade de um gerente nacional sou eu. E eu não posso descarregar isso na paleta, nas costas, no ombro, na responsabilidade de alguém que está recebendo ou tem maturidade para lidar com problemas regionais. Então eu não posso fazer isso, é uma responsabilidade também. Eu também, como gerente, como gestor, eu não posso, como líder, eu não posso contar tudo para os meus colegas, meus pares. Primeiro, porque se mais uma vez você entende um pouquinho de mundo corporativo, você sabe que não tem tempo para isso. E segundo, porque hoje ainda existe uma sociedade muito competitiva, onde você pode ter pessoas do seu lado muito parceiras que te ajudam, mas ao mesmo tempo você pode ter pessoas do seu lado que vão usar aquilo que você está dizendo para te ferrar numa situação lá no futuro. Mas então o líder deve falar com quem? Se abre com quem? Será que se abre com o seu cônjuge em casa? Chega em casa, pô, marido, pô, esposa, aconteceu isso, aquilo. Será que tem? Nem sempre. Às vezes existem tantos problemas familiares a serem resolvidos que também não há espaço para isso. Tem também um outro ponto importante, que às vezes a pessoa que está em casa não entende da nuance do negócio. Não entende, são mercados diferentes, por mais que, enfim, sejam pessoas que estejam juntas ali no elo, né, na aliança como um casal, talvez aquela pessoa não tenha conhecimento para, enfim, de fato te ouvir sobre aquela situação, ou entender o tamanho da importância daquilo. Ou talvez esteja tão imerso em outros problemas que não consegue escutar com atenção. Com quem que esse líder fala, afinal? Desculpa interromper o vídeo aqui, mas é por uma boa causa. Na verdade, eu esqueci de, quando estava gravando, fazer aquele protocolo de rede social, que é pedir para você clicar no sininho, para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho, ativar as notificações, toda essa parada aí que eu esqueci. E também te convidar, se você conhece um psicólogo, uma psicóloga que talvez faça sentido escutar essa mensagem, que você possa compartilhar com essa pessoa. E se você conhece um líder, um profissional que também precisa talvez ouvir essa mensagem, que pode ser útil, que você faça esse compartilhamento. Assim mais pessoas podem ter acesso e a gente pode debater aqui. E se você não concordou, coloca nos comentários também, que é sempre bom saber uma opinião divergente para ampliar a nossa visão de mundo. Beleza? Agora sim, volta ao vídeo. Desculpas pedidas. Valeu. Então, turma, o que eu quero falar aqui é o seguinte. Se você é líder, você precisa falar com alguém. Não precisa. Eu vou tentar te convencer a que você, líder, deve fazer terapia, psicoterapia, através de uma frase. Que é a seguinte. Travou tudo aqui. Através de uma frase. Que uma mentorada me disse para mim uma vez. Eu estava numa sessão de mentoria, individual, 1 a 1. Eu não sou psicoterapeuta, então eu não estava tratando assuntos de psicoterapia, eu estava tratando assuntos de orientação profissional, né, que competem à minha área. E a pessoa me disse o seguinte: Márcio, tem sido muito bom estar com você aqui te ouvindo, falando contigo, porque é muito bom falar com alguém que eu tenho certeza que não vai usar o que eu estou dizendo contra mim. Por quê? Porque dentro das sessões de mentoria que eu atuo, que eu trabalho, eu não... Existe um contrato obviamente, de confidencialidade, e nenhuma história que é dita no processo de mentoria os processos de mentoria que eu conduzo são passadas adiante. Então, turma, você líder, você que tem uma jornada de alta responsabilidade, saiba que é muito importante você conversar com alguém que não vai usar o que você está dizendo contra ela, contra você.
Isso é o trecho de uma música, se eu não me engano, né? Enfim, quem me passou foi a pessoa, que eu não vou citar nome, porque eu não pedi autorização nem nada disso. Mas eu quero te dizer isso, esse é o recado principal. Ah, mas por que mais eu deveria falar com alguém? E aí eu quero dar a minha visão pessoal aqui. Até eu vou tirar aqui, eu vou voltar só eu aqui agora, pra gente entender esse recado aqui que é importante. Por que eu deveria ter a ajuda de uma pessoa? Por que eu deveria ter a ajuda de um mentor? Por que eu deveria ter a ajuda de uma pessoa externa, de fora, para me ajudar? Eu gosto de dizer que, apesar de ninguém ter rótulos, a gente carrega e a gente vai colocando etiquetas, né, ao longo da nossa vida, enfim. E existe um problema de visão que o ser humano tem. Nós não conseguimos enxergar o nosso rótulo de dentro da garrafa. E é por isso que é tão importante ter a ajuda de mentores. Ter a ajuda de pessoas que conseguem te dar pontos de vista diferentes. Nesse exemplo que eu estou te dando aqui, eu estou usando o da psicoterapia. Um profissional que foi lá, estudou 5 anos, né? Enfim, que estudou a mente, né? As teorias da psicologia. E eu tenho, se você já me acompanha aqui, você sabe que eu tenho uma série de restrições aí com uma série de teorias da psicologia, né? Mas eu vou falar um pouquinho disso mais, daqui a 2 minutos eu vou falar sobre isso. Mas é o seguinte, alguém que tem um conhecimento que pode te ajudar a enxergar o que você não está enxergando. E isso muda jogo. Isso tem potencial de mudar o jogo. Tá? E aí, quais são as birras que você tem aí em relação à psicologia, Márcio? Porque, enfim, meu trabalho é basicamente calcado na ciência. Né? Quando eu vou para dentro do mundo corporativo, obviamente eu carrego minha experiência de mercado como executivo, enfim, como todas as atividades que eu já conduzi ao longo da vida, mas, né, o meu alicerce é a ciência. E tem ciência, vamos dizer assim, que a gente pode chamar de pseudociência, que são teorias que foram criadas a partir da cabeça de alguém. Que no passado, 100, 200 anos atrás, talvez fez muito sentido. Mas que hoje, com o número de evidências que a gente tem disponíveis, talvez não seja tão interessante seguir esse tipo de orientação. E aí eu quero chegar no segundo ponto importante, né? Que é aqui, eu tô com a minha lista aqui para não perder os pontos. Que é o seguinte. Se você começar um processo de psicoterapia e for uma porcaria, não desista do processo, desista do profissional. Vou repetir. Se até aqui eu conseguir te convencer a iniciar um processo de psicoterapia, ou buscar a ajuda de uma mentoria, enfim, assim por diante, qualquer tipo de suporte, não desista do processo. Desista do profissional. É provável que aquele profissional não é bom. É provável que aquela pessoa esteja utilizando uma abordagem, enfim, ela não está... hoje o tema que se usa, até terminologia, é psicologia baseada em evidência. O que não vem ao caso aqui, mas é uma indignação do caceta, porque teoricamente tudo deveria ser baseado em evidência, mas não é. Mas enfim, isso é assunto para outro momento. Tá? Então é a tal da PBE, né? Ou a prática baseada em evidência, né? Mas é psicologia baseada em evidência. E que onde eu uso, de fato, de pesquisas que foram conduzidas, e não só de teorias que foram criadas a partir de uma pessoa muito inteligente. Eu não vou me restringir aqui a não fazer críticas a algumas linhas da psicoterapia, por exemplo. Ok? Mas, dito isso, não desista do processo. Tá? E aí, eu quero dar o meu depoimento pessoal. Pô, Márcio, quem é você na fila do pão aí para falar isso? Prazer, eu sou o Márcio. Desde 2021, eu faço psicoterapia regularmente. Além disso, eu utilizo do recurso de mentores para me ajudar a enxergar o que eu não consigo enxergar sozinho. Esse é um dos pontos. Ou você acha que você tem a extrema capacidade, você se acha tão incrível
que você consegue enxergar todos os seus pontos fortes, todos os seus pontos fracos sozinho. Você se olha no espelho e você se, nossa, tudo que você quer conseguir e não conseguiu até hoje é porque só, enfim, por de sorte. Não, né? É muito provável que você não esteja enxergando seus pontos cegos. Você está dirigindo, tem ponto cego? Tem. Tá lá no retrovisor, o ponto cego tem. Então, esse é o ponto. Alguém utilize desse recurso. Talvez você não esteja numa fase de conseguir contratar mentores para conseguir te ajudar, enfim. Mas a psicoterapia é muito provável que esteja ao teu alcance. Tá? Então, esse vídeo é isso, resumo dele bem pragmático. Você precisa de ajuda para enxergar seus pontos cegos. Se você é líder, você precisa conversar com alguém. Se você é psicólogo e está chamando seu cliente de paciente, já está... Você é como se você estivesse contra os seus princípios, seus juramentos, enfim. Porque você está afastando todo mundo que precisa. E aí você quer chamar o seu cliente de paciente só para um ego, criar uma relação de distância, eu tô saudável, tu tá doente. Não, né? Vai escolher a profissão errada. Certo? Fez sentido para você? Comenta aqui. Você faz terapia? Você faz psicoterapia? Já fez? Foi ruim? Deixa saber aqui, vamos debater aqui. Eu adoro ouvir vocês aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí, tá gostando do conteúdo? Então, lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo quando um vídeo novo for lançado por aqui. Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante, todos os comentários são lidos e respondidos. E também, se você acha que isso aqui vale ser passado adiante, compartilha, manda esse link para alguém, pelo menos uma pessoa aí no teu WhatsApp. Beleza? Valeu!